A diaconisa Vera, vaso que Deus escolheu nessa noite para ministrar uma palavra aos nossos corações. Como vamos receber, diaconisa, nossa irmã Vera? Vamos lá com bem-vindo? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Com a palavra, mulher de Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos ler aqui, irmãos. O Senhor me deu uma palavra ontem, depois de um culto, uma palavra abençoada ontem, e eu estava meditando naquela palavra em casa, no livro que o pastor leu ontem, falando sobre o jardim, né? E o Senhor falou profundamente no meu coração ontem, e eu creio que hoje não vai ser diferente conosco nesta noite. É no livro de Gênesis, capítulo 12. Eu confesso para a igreja, eu não sou pregadora. Quando fala de pregar aqui, ontem, quando o pastor falou, chega a tremer. Tremi, mas eu digo, pastor, seja feita, né, a vontade de Deus, não a nossa. Gênesis capítulo 12, e o versículo 1 até o versículo 5, é o chamado de Abrão. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ali partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abrão era de idade de 65 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão e Sarai sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os seus bens que havia adquirido, mais as almas que nasceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã. E ali chegaram, e passou Abrão por aquela terra, até chegar às terras de Siquém, junto ao carvalho de Moré, onde habitava os cananeus. E o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: a tua descendência darei essa terra. E Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Podeis sentar, irmãos. Eu já estava meditando nessa palavra já tem um tempinho, no livro falando sobre a passagem que o pastor leu ontem, e também sobre Abraão. E aqui o Senhor, ele chama Abraão, na época que era Abrão. Abraão, ele era de um povo, o pai dele fazia ídolos, ele vivia em um lugar de um povo idólatra. E o Senhor chama ele e diz: sai da tua terra e do meio da tua parentela e da casa do teu pai. Sai da tua terra, sai dessa terra, sai do meio da tua parentela, sai do meio do teu povo, sai da casa do teu pai e vai para uma terra a qual eu lhe mostrarei. O que me chama a atenção, irmãos, aqui nessa palavra é que naquele momento Abraão, ele ouve a voz do Senhor. E ele sai do meio do seu povo, aonde ele habitava, e vai para um lugar. Ele vai peregrinar sobre a terra. Ele vai andar sem destino, sem saber para onde iria. Mas quando ele vai andando, ele pega a sua mulher, ali ele junta os seus servos, as suas servas, os seus animais, e ali junto com ele vai o seu sobrinho, Ló. E ali quando eles vão andando, quando eles chegam em um lugar,
ali o Senhor aparece novamente e fala com ele novamente. E quando o Senhor fala com ele ali, o Senhor diz para ele que aquela terra ali ele daria para a sua descendência. O Senhor faz uma promessa ali naquela terra. Ele diz: olha, Abraão, essa terra aqui que tu está passando, que tu está pisando, essa terra eu darei à tua descendência. Não era para Abraão, era para a sua descendência. Era lá na frente. Abraão ali naquela época, a esposa dele era estéril, não podia ter filho. E como ele poderia ter uma descendência? O Senhor está chamando Abraão. E quando chama ele, o Senhor faz uma promessa para ele. Assim o Senhor também faz conosco. Ele nos chamou e também fez promessa para nós. E a Bíblia diz que quando ele continua andando, continua peregrinando sobre a terra. E o Senhor ali faz aquela promessa para ele: e tu abençoarás o que tu abençoar, eu abençoarei. O que tu amaldiçoar, eu amaldiçoarei. O Senhor está fazendo promessa para aquele homem. E chega um momento que quando o Senhor faz a promessa para ele, imaginemos que a promessa ali para Abraão, naquele momento, para um homem que ainda não conhecia Deus, ele tem um chamado, e a Bíblia diz que começa o início de uma história do povo israelita. Começa ali o início, a história daquele povo, a origem daquele povo israelita. A Bíblia diz, irmãos, que aquele povo israelita é descendência de Abraão. E chega ali um momento no capítulo 13 que a gente... capítulo 12 a gente leu. O capítulo 13, o versículo 16, o Senhor fala com Abraão: e farei a tua descendência como o pó da terra. O Senhor faz uma promessa para Abraão: farei a tua descendência como o pó da terra. Mas chega um momento que Abraão, ele começa a se entristecer, porque a esposa dele não podia ter filho. E a Bíblia diz que chega um momento que ele se entristece, mas o Senhor promete a ele um filho. E quando o Senhor promete um filho para ele, ele ri. Eu não tinha visto ainda essa passagem que Abraão riu quando o Senhor falou com ele que ele ia ter um filho. Eu já sabia que Sara riu quando o Senhor aparece ali, quando aqueles homens aparecem diante ali na tenda, ali para falar com Abraão, e faz uma promessa que Sara teria um filho. E ela começa a rir, porque ela já não tinha mais o costume que a mulher tinha. Ela já estava com a idade muito avançada e ela começou a rir. E Abraão já de uma idade também muito avançada. Ela começa a rir e dizer: como é que eu vou ter filho? Se eu não tenho mais o costume, né? Não tenho mais os costumes de mulher. Eu já estou de uma idade avançada. Meu esposo está de uma idade avançada. Ela começa a rir. Mas aqui o Senhor promete para Abraão também. E ele começa a rir. Mas a Bíblia diz que o Senhor promete a Abraão a um filho. E esse filho dele seria a grande nação. E quando o Senhor promete um filho para ele, ele começa ali a rir. E o Senhor fala com ele. Primeiro ele ficou triste, porque ele disse que não tinha nada, não tinha filho. E o que ele tinha, quem ia herdar era o seu servo. Mas o Senhor fala para ele: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E disse a Abraão Jeová: que há de me dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tem
tens dado filho, por isso um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Mas veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro. Assim que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. O Senhor fez promessa para Abraão. E a promessa, irmãos, tinha que ser da entranha dele. Não era de outra pessoa. Mas quando a Bíblia diz que quando o Senhor faz a promessa para Abraão, ele imagina ali totalmente diferente. Ele começa agora ali, por ele ter uma idade avançada, pela esposa dele não poder dar filho, por ser estéril e por ser de idade avançada. A Bíblia diz que ali ele vai e deita com a sua serva para que ela possa ter filho. E nasce Ismael, mas ainda não é o filho da promessa. Não é o filho da promessa. Mas assim mesmo, novamente o Senhor, quando o Senhor fala para Sara que ela iria ter o filho, e ele achava que ia ser o herdeiro, que ia ser a grande descendência, ia ser Ismael, o Senhor diz: não, o Ismael não, o filho da promessa, o filho da aliança é Isaque. E muitas vezes, irmãos, o Senhor faz promessa para nós. E quando o Senhor faz promessa para nós, nós duvidamos. Nós desacreditamos do que o Senhor pode fazer em nossas vidas. O Senhor falou ali para Abraão: sai do meio da tua terra. E muitas vezes, irmãos, o Senhor fala conosco, mandando a gente fazer algo para Ele, mandando a gente fazer algo. E muitas vezes nós não queremos ouvir a voz do Senhor. Abraão, ele não conhecia Deus, mas ele ouviu a voz do Senhor e ele obedeceu. Sabe por que ele foi abençoado? Por causa da fé, por causa da obediência ao Senhor. A Bíblia diz que Abraão, ele sai dali, e quando ele chega ali, aonde o Senhor disse para ele que ali ia ser a descendente, quem ia herdar eram os descendentes dele, ele faz um altar para adorar ao Senhor. Aonde o Senhor falou com ele, ele fez um altar para adorar ao Senhor. Irmãos, e muitas vezes o Senhor fala conosco. E o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer da igreja? Que nós preste a nossa adoração a Ele, que nós nos oferte a Ele como oferta, como altar diante dEle. A Bíblia diz que Abraão, quando sai dali, começa a peregrinar. Depois que os anjos aparecem para Sara e diz: daqui a um ano, ela vai ter um filho. E que se cumpre o que o Senhor prometeu para Sara. Mas Sara duvidou e o Senhor perguntou, os anjos perguntou, aqueles homens perguntou: haveria coisa impossível ou difícil para o nosso Deus, para o Senhor? Eu quero dizer nesta noite para a igreja: não há nada impossível. Não há nada impossível para o nosso Deus. Não há nada difícil que o Senhor não possa resolver nas nossas vidas. Se você está passando por alguma situação, o Senhor diz nesta noite que Ele é o teu escudo, que Ele é o teu Deus grandíssimo para te dar vitória, que Ele é o teu Deus que muda a história, que Ele é o Deus que faz milagres acontecer nas nossas vidas, porque Ele fez na vida de Abraão. Mas para isso precisa que eu e você esteja debaixo das bênçãos do Senhor, que nós esteja fazendo a vontade dEle, o que Ele requer de mim e de você. Porque quando o Senhor chama Abraão no capítulo 17, o Senhor faz uma aliança com ele. O Senhor chama ele e faz uma aliança. E muda o nome dele de Abrão para Abraão. O Senhor ele faz uma aliança com ele e diz: Abraão, porei a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou com Deus dizendo: quanto a mim,
eis a minha aliança contigo. Será um pai de muitas nações. E não chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Porque por pai de muitas nações tenho posto. E o Senhor disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. O Senhor nos chama, irmãos. O Senhor nos chama. O Senhor tem bênção para nos dar. O Senhor tem vitória para nos dar. Mas o Senhor também, quando Ele nos chama, Ele também nos coloca condições nas nossas vidas. Não é de qualquer maneira. Quando Ele diz assim: eu vou te abençoar, Ele requer de mim alguma coisa. Ele quer condições. Ele coloca uma condição nas nossas vidas. Eu vou te abençoar, mas para eu te abençoar, você tem que mudar. Você tem que fazer assim. Você tem que andar na minha presença. Ele disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ele fez uma aliança com Abraão. Ele muda o nome aqui no capítulo 17. Ele muda o nome de Abrão para Abraão. Ele muda o nome de Sarai para Sara. Mas ele diz: vou te abençoar, multiplicarei, de ti vai ter uma grande nação. Muitos vão olhar, a nação vai ser como pó da terra. Mas anda na minha presença e ser perfeito. Quer vitória, quer bênção, quer que as promessas se cumpram em nossas vidas? Ande na presença do Senhor e seja perfeito. Faça a vontade de Deus. Faça o que Ele manda. Comece a obedecer a palavra do Senhor. Comece a fazer a vontade dEle. Comece a fazer o que Ele requer de mim e de você, para que as bênçãos venham se cumprir em nossas vidas, para que as vitórias venham sobre as nossas vidas. Mas muitas vezes nós dizemos: Senhor, e aquela promessa que o Senhor fez há muitos anos atrás? Senhor, e a promessa que o Senhor me prometeu? E aquilo que o Senhor me prometeu, por que ainda não se cumpriu? Porque muitas vezes nós é quem fazemos com que a promessa venha tardar em nossas vidas. E pode isso acontecer? Pode acontecer. Porque quando o Senhor levantou Moisés para tirar o povo dali do Egito, não era para eles passar 40 anos e 40 noites no deserto. Não era 40 anos e 40 noites. Era pouquíssimo tempo que eles iriam passar ali no deserto. Mas por que eles demoraram tanto? Por causa da rebeldia, por causa das murmurações, por causa que muitas vezes se afastaram da presença do Senhor. Enquanto o Senhor tinha dito aqui para Abraão: ser perfeito e anda na minha presença. Então muitas vezes, irmãos, as promessas não se cumprem em nossas vidas por causa que nós muitas vezes saímos da direção do Senhor. E a Bíblia diz que quando o Senhor faz aliança com Ele aqui, diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Para que as promessas do Senhor, irmãos, venham se cumprir em nossas vidas. Porque quando o Senhor chama, irmãos, o Senhor chama o homem do lamaçal do pecado. O Senhor chama o homem que está nas drogas, que está na bebida, que está lá fora, no lamaçal por completo. Quando fala o homem, também refere-se à mulher. Mas o Senhor chama de lá, tira de lá. E quando o Senhor tira de lá, o Senhor muda, o Senhor lapida, o Senhor limpa, o Senhor lava, o Senhor purifica. Aí agora, depois que o Senhor trata daquela alma, depois que o Senhor transforma, aí agora Ele chega, como Ele fez aqui com Abraão. Ele diz: agora eu quero fazer uma aliança contigo. Eu sou o Deus poderoso, eu quero fazer uma aliança contigo. Olhe, eu tenho bênção para te dar, eu tenho terra para te dar, eu tenho herança para te dar, eu tenho uma morada no céu para te dar.
mas anda na minha presença e seja perfeito. É assim que o Senhor faz, irmãos. Ele não chama só para ficar na igreja de qualquer jeito, não. O Senhor chama e Ele quer mudança. Ele muda. Mas depois Ele vem com a aliança. E aqui quando Ele faz essa aliança com Abraão, Ele diz para Abraão que dele seria uma grande nação. E que nação é essa, irmãos? Somos nós que estamos aqui. Nós contamos a história de Abraão. Nós sabemos a história de Isaac, de Jacó. Nós sabemos que aquela descendência que estava ali, preso ali no Egito, era descendência de Abraão. Eles estavam ali e eles tinham que ser libertos para herdar aquela terra que o Senhor tinha dito para Abraão. Olha, Abraão, essa terra aqui é da sua descendência. E o Senhor um dia veio aqui na terra, morreu na cruz do Calvário por nós. E Ele também nos fez uma promessa. Quando Ele foi para o Pai, os discípulos ficaram preocupados, porque iriam ficar só. Achavam que estavam sozinhos. E quando eles estavam ali, reunidos ali com Jesus, Jesus olha para eles e diz: não se turbe o vosso coração. Não fique triste. Não fique preocupado. Vocês não vão ficar só. Eu irei para o meu Pai. Irei para lá. Irei preparar lugar. Irei preparar morada para vocês. Vocês vão ficar aqui, mas vocês não vão ficar só, porque eu enviarei o Consolador para vos consolar, que ficará com vocês no momentos difíceis. Ele vai ser o teu consolo. No momento que tu estiver chorando, Ele vai te consolar. Enviarei o Consolador, que vai ficar com você até a consumação dos séculos. Até o dia que eu vim buscar a minha igreja. Foi o que Jesus fez por mim e por você. O inimigo, ele tentou destruir. Quando Deus decidiu construir o jardim, formar o homem, para que o homem o adorasse a Ele. Porque nós foi feito, irmãos, para adorar ao Senhor. Quando o Senhor nos formou, não foi para viver de qualquer maneira. Foi para adorar a Ele, para exaltar o nome dEle. E a Bíblia diz que quando Deus forma o homem para adorar a Ele, o inimigo, como foi pregado aqui ontem, ele fez de tudo para destruir o projeto de Deus, os planos de Deus. Mas quando Ele faz isso, o Senhor, nosso Deus, Ele coloca o inimigo por terra. Porque quando o inimigo tenta destruir os planos dele, o Senhor vem com outros projetos para as nossas vidas. O Senhor coloca agora, faz o quê? Coloca Adão ali para trabalhar. Começa agora as perseguições. O inimigo começa a usar ali, querer destruir a família, como destruiu ali Caim matando Abel. Hoje é culto da família, irmãos. E o inimigo, ele tenta destruir as famílias. Quantas vezes o inimigo tem lutado para destruir a nossa família. Mas a Bíblia diz que Deus, irmãos, a nossa família está nas mãos dEle. Está nas mãos dEle. E o Senhor levanta agora Noé, anunciando que iria destruir a terra com dilúvio por causa da rebeldia. O homem sai novamente da direção de Deus. Mas aqui quando chega no livro de Abraão, que fala sobre Abraão, o Senhor diz para Abraão: de ti será uma grande nação. E que nação é essa, irmãos? Nós somos geração, nós somos nação de Abraão, descendência de Abraão. Por isso que nós estamos aqui servindo ao Senhor. Sabemos que a nossa descendência vem daquele povo. A Bíblia diz que Jesus, quando veio à terra, Ele veio, não foi para nós. Ele
não veio para nós. Ele veio para o povo dele, mas o povo não o recebeu. Mas nós estamos aqui, sabe por quê? Porque pela misericórdia dele, nós somos salvos. Pela graça dele, nós somos salvos. E nós estamos aqui sabendo que o grande dia vai acontecer, que Jesus vem buscar o povo dele e nós iremos para lá morar com ele. A Bíblia diz que quando o Senhor faz o chamado ali para Abraão, ele tem aquela convicção. Imagine, irmãos, Deus falar conosco, dizer assim: olha, você tem que ir para tal lugar. Eu já dirigi a igreja. E é difícil quando a gente vinha para a reunião, que a gente sabia que de repente tinha que ser mudado para algum lugar. E eu dizia: para Saloba eu não quero ir. O lugar mais difícil a gente fica querendo rejeitar. Para Salgado eu não quero ir. Digo: Salgado já tem um nome, é Salgado mesmo. Saloba já tem um nome, é Água Saloba, eu não gosto. Eu dizia assim. Imagine, irmãos, agora Abraão ir para uma terra, você vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Eu lhe mostrarei. Mas o Senhor não disse para Abraão o que iria acontecer no decorrer da caminhada dele. O Senhor não disse para Abraão o que iria acontecer ali, os perigos que ele ia enfrentar. O Senhor não disse para Abraão o deserto que ele iria passar. O Senhor não disse para Abraão: olhe, tal lugar que você vai passar é perigoso. O Senhor não disse para ele em que direção ele iria. Mas o Senhor disse: vai, porque eu serei contigo. Vai, Abraão, porque de ti vai ser uma grande nação. Vai, Abraão, porque você está numa terra, no meio de um povo que não me adora. E comigo é diferente. Abraão, é eu e você. Vou mudar o teu nome, vou mudar a tua história. E o Senhor nesta noite diz para alguém que entrou aqui: olha, não é de qualquer jeito. Eu quero mudar a tua história. Eu quero mudar o teu nome. Eu quero mudar. Eu te chamei, mas eu quero uma aliança contigo. Eu te chamei, mas não é para você continuar da mesma maneira. Eu te chamei e eu quero mudar o teu nome. Eu quero mudar a tua história. E como é que eu posso, que Deus vai mudar o teu nome? Alguém vai olhar para você e dizer: olha, já viu quem era aquela? Viu como ela está hoje? Viu o que Deus fez na vida dela? Viu o que Deus fez na vida dele? Ele é diferente. Ela está diferente. Porque quando o homem tem um encontro com Deus, ele muda. O Senhor muda, irmãos. Não fica do mesmo jeito. Não fica da mesma forma. O Senhor muda. O Senhor transforma. Se você bebia, você não bebe mais. Se você fumava, você não fuma mais. Se você fazia algo que não agrada a Deus, você não faz mais. Porque o Senhor é Ele que muda a tua história. Tem vida que entrou aqui nesta noite porque foi o Senhor que trouxe aqui. O Senhor te inquietou para trazer aqui. Porque o Senhor quer mudança. O Senhor quer uma aliança contigo. O Senhor quer fazer um novo pacto contigo. Mas precisa que você faça igual a Abraão. Aceite Ele mudar a tua história. Obedeça a Ele, obedeça a voz dEle. Não importa o caminho que tu está andando. Não importa o que você está passando. Mas ser crente é difícil. Servir a Deus é difícil. É muito espinhoso. É muita luta. É muita prova. Mas Ele diz: eu estou contigo. Você não está só. Se você me obedecer, se você andar na minha presença, se você for perfeito, eu estarei contigo. Eu vou mudar o teu casamento, eu vou mudar a tua casa, eu vou mudar a tua situação, eu vou mudar a tua família, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Mas para isso, irmãos, o Senhor requer de mim e de você que nós comecemos a buscar mais a Ele. Faça como Abraão.
Todos os textos que eu li ali, que o Senhor falava com Abraão, ele fazia um altar. Você sabe o que é altar? É você, quando ouvir a voz do Senhor, você começar a adorar Ele. Nós somos o altar do Senhor. E o altar do Senhor tem que estar debaixo da vontade dEle, na direção dEle, fazendo a vontade dEle, para que os milagres venham acontecer nas nossas vidas. Deus faz uma promessa para Abraão. Qual é o sonho de um pai? É ter um filho. Qual é o sonho de um homem? É ter um filho. E Deus faz essa promessa para Abraão. Mas chega um momento que o Senhor cumpre a promessa. E quando o filho já está homem, o Senhor agora vai provar a fé de Abraão. O Senhor prova a fé de Abraão no começo, quando chama ele. Sai do meio da tua parentela. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas depois que o Senhor cumpre a promessa, novamente o Senhor prova a fé de Abraão. Mas já prova diferente. Porque o Senhor chama Abraão e diz: Abraão, convida Abraão para subir para o monte, para oferecer um sacrifício a ele. Como de costume, como era de costume, oferecia um sacrifício ao Senhor. Mas o sacrifício que o Senhor queria, que Deus pediu a Abraão, foi diferente. O sacrifício que o Senhor pede a Abraão, para provar a fé dele, foi pegando o seu filho, o filho da promessa, o filho da aliança. Porque ele já tinha Ismael, mas o Senhor disse que Ismael era o filho e tinha bênção, muitas bênçãos para ele. Mas o filho da aliança, o filho que o Senhor tinha feito a promessa, era Isaque. E o Senhor chama Abraão e diz: Abraão, pega o teu filho, leva para o monte, porque eu quero um sacrifício. E eu quero que você ofereça ele como sacrifício. Me ofereça, me oferte como sacrifício. E Abraão pega o seu filho. Imagino eu, irmãos, que não é fácil um pai saber que tinha que pegar o seu filho e sacrificar, oferecendo a Deus. Mas Abraão pega o seu filho, não conta para a sua mãe, sai dali com o seu filho, vai caminhando, e agora o próprio filho ajudando ele a carregar ali as coisas, a lenha, o cutelo, e ali ele sai. E quando ele chega lá, que sobe ao monte, só sobe ele, o seu servo fica ali embaixo. Enquanto sobe ali com Isaque, a Bíblia diz que ele faz o holocausto, prepara o holocausto. Isaque, o seu filho Isaque ainda não sabe para que era aquele holocausto, porque o animal não estava ali. E o próprio filho pergunta para ele: pai, aqui está o holocausto, aqui está o cutelo, e cadê o sacrifício? E ele olha para o seu filho e diz: Deus proverá o sacrifício. Deus proverá o sacrifício. Deus está provando a fé de Abraão. Mas ele disse: Deus proverá o sacrifício. Deus queria ver, irmãos, como era que estava a fé dele. Deus queria nem ver, que Deus já sabia. Mas Deus queria mostrar para ele mesmo, para Abraão, como era que estava a fé dele. Muitas vezes, irmãos, Deus nos prova. Sabe para que Deus nos prova? Às vezes nós estamos em um bom trabalho. Às vezes nós estamos numa situação tão boa em nossas vidas. Às vezes está tudo bem em nossas vidas. O armário está cheio, o bolso está cheio, bate no bolso, tem muito dinheiro, a saúde está perfeita, está tudo bem. Mas nós esquecemos de orar ao Senhor, nós esquecemos de vir para os cultos, nós esquecemos, não tem mais desejo de vir para as coisas que aqui tem na igreja, o trabalho, o que acontece na casa do Senhor, a gente esquece, a gente se acomoda, a gente agora esquece de orar em casa, chega, se deita, não se lembra de orar, de agradecer ao Senhor, não se lembra de tirar um minutinho para o nosso Deus, para meditar na palavra do Senhor. E ali, sabe o que é que acontece? Deus nos prova. Sabe por que Ele nos prova, irmãos? Porque Ele sente saudade daquele tempinho que nós tinha,
que nós tirava para Ele. Daquele tempinho que nós tirava para orar, para buscar a Ele. Daquele tempinho que nós tirava para meditar na palavra dEle. Aí Deus chega e diz assim: eu preciso do meu filho. Eu preciso que o meu filho me adore. Eu preciso que meu filho me busque. Eu preciso que a minha filha me adore, que me exalte. Tire um tempinho para mim. Mas ele está sufocado com as coisas deste mundo. E muitas vezes Deus permite, irmãos, a prova vir. Aí o Senhor faz o quê? Ele fecha a porta. O Senhor, Ele faz as coisas acontecer em nossas vidas. Permite muitas vezes que o inimigo também faça algo para querer nos atingir. Porque Ele permite. Sabe para quê? Para que a gente venha se despertar. Para que a gente venha buscar ao Senhor. Para que a gente venha se levantar na presença dEle. Porque Jesus está voltando. E Ele quer levar um povo lavado e remido de boas obras. E para nós chegar lá no céu, não vai ser de qualquer maneira. Para nós chegar lá no céu, não é de qualquer jeito. Temos que orar, temos que nos revestir. Porque o inimigo está todo o tempo tentando nos tragar. Tentando nos tragar. Não pensemos que ele chegou lá no jardim, tentou destruir os projetos de Deus e por ali acabou. Não. Ele ainda tenta querer destruir a família. Ele ainda tenta querer destruir os casamentos. Ele ainda tenta querer destruir os projetos, os sonhos que você tem. Mas para isso, nós precisamos estar buscando ao Senhor. Nós precisamos estar sendo perfeito, como o Senhor disse para Abraão. Nós precisamos estar com a nossa aliança intacta diante do nosso Deus, perfeita diante do nosso Deus, para que as coisas boas venham acontecer em nossas vidas, para que nós possamos estar com a nossa vida espiritual, não só tudo bem materialmente, mas espiritualmente, irmãos, tem que estar bem diante do Senhor. Eu sempre digo ao Senhor, não precisa, irmãos, muitas vezes a gente pensa que tudo está bem, se estiver, como eu falei na estante aqui, tudo cheio, armário cheio, tudo perfeito. E a nossa vida espiritual está lá embaixo. A nossa vida espiritual está zerada. Aí o que acontece? Para mim, isso não está perfeito. Eu tenho que pedir ao Senhor renovo. Eu tenho que pedir ao Senhor que o Senhor venha me renovar, me transformar. Eu costumo falar lá em casa, às vezes me acho enjoado lá, porque até Rafael vai no meio. Eu digo, quer vitória? Ore. Eu não vejo vocês orando, eu não vejo vocês lendo a Bíblia. Eu começo a falar, irmãos, porque é minha casa. É como o pastor pregou aqui ontem. É a minha casa, a sua casa. Você tem que começar a incentivar a sua família a meditar na palavra. Tem que começar a incentivar. Quer vitória? Não é só eu orar, não. Você também tem que orar. Tem que buscar. A mãe busca, mas quem necessita mais? Não é você, não é o filho que está necessitando? Busque também. Não deixe só mãe e papai pagar o preço por você, não. Tem que orar. Tem que buscar ao Senhor. Para as vitórias vir. Para as portas se abrir. Para mim e para você. Tem que buscar ao Senhor. Tem que clamar ao Senhor. Não se consegue nada de qualquer maneira. Tem que buscar ao Senhor. Tudo que for fazer, primeiro fale com Deus. Converse com Ele. Veja se é da vontade dEle. Coloque Deus em tudo que você for fazer. Coloque Deus na tua vida em tudo, que vai dar certo. Quando colocar Deus em tudo que você for fazer, pedir direção a Ele no que você vai fazer, tudo vai dar certo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu quero, irmãos, assim agradecer a minha oportunidade. Dizer aos irmãos que Deus, Ele faz grandes coisas nas nossas vidas. Basta a gente confiar no Senhor. E buscar a Ele como Ele ensina a gente a buscar
a Ele. Quando a gente busca, as coisas acontecem. Às vezes eu disse em casa essa semana: vocês estão pensando que Deus é Aladim, é? Que é só bater palma e a luz acender, as coisas acontecer? Aí um olha para o outro, aí começa... Não. Não é Aladim, não, irmãos. Deus não é Aladim. Nós temos que orar, pagar o preço, buscar ao Senhor, deixar Jesus agir nas nossas vidas, deixar Deus trabalhar em nossas vidas, que assim o Senhor nos dá a vitória. E assim agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos. Você pode louvar a Deus por essa palavra, irmãos. Deus abençoe a irmã Vera. Que lições grandiosas, né, nós podemos extrair da vida de Abraão. Nós somos uma geração que quer tudo para ontem, né? Nós queremos primeiro a bênção de Deus, depois a gente obedece. Mas toda promessa tem uma condição, são condicionadas. Interessante que todo pai, ele quer abençoar o seu filho. O pai, ele quer abençoar. A gente que é pai, a gente quer abençoar nossos filhos. Mas às vezes a gente deixa de abençoar ou cumprir algo que nós prometemos por causa da desobediência. Não é isso? Não é assim, pais? Nós não somos assim? A gente observa nossos filhos. Eu vou prometer dar uma bicicleta no final do ano. Se você se dedicar, for obediente, estudioso, aí ele faz tudo ao contrário. Você vai abençoar esse filho? Não vai, irmãos. E quanto mais ele torcer, né, ele endurecer o coração, aí que as coisas não saem mesmo. Com Deus não é diferente, irmãos. Deus, ele faz promessas, mas elas são condicionadas. Eu vou falar algo aqui só para testemunhar em cima do que a irmã Vera falou. Ontem, quando nós chegamos em casa, a Natália estava no telefone, pregando aquilo que foi pregado na ceia. Eu achei aquilo interessante. Falei, se não falou com ninguém, falou com a minha filha, porque ela estava compartilhando o que foi pregado. E eu achei interessante, irmãos, que ela estava pregando para um jovem de 15 anos, foi minha ovelha lá desde os 7 anos, um jovem que dedicado à palavra de Deus, prega, já jovenzinho, já tinha a vocação para pregar. Deus fez muitas promessas para ele, e ele tinha um sonho, tem esse sonho, de ser jogador de futebol. E ele é habilidoso naquilo que, nesse dom, né, que ele tem do futebol, ele é habilidoso. E Deus fez promessas para ele, né? Usou vasos para falar da promessa, mas desde que ele fosse obediente, não se apartasse do caminho. Ele tem 15 anos, ele está lá no Rio de Janeiro. Ele fez alguns testes, alguns olheiros olharam para aquele menino, levaram ele para o Rio de Janeiro. Ele está no Vasco da Gama, morando lá em São Januário, no centro de treinamento do Vasco. E ele não pode sair do centro de treinamento, para nada. Ele não pode sair para ir no cinema, para ir em nada, em nenhum lugar. Ele tem que ficar 24 horas no centro de treinamento. Só pode sair quando o Vasco vai jogar, aí ele sai junto com a equipe. Ele só pode sair numa condição: se a mãe autorizar. Mas ela tem que autorizar, ele pode ir para o cinema, ele pode ir para shopping de vez em quando, horário e tal. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele pediu para a mãe dele: mãe, faz uma autorização para mim, porque eu quero ir para a igreja, eu quero honrar o meu Deus,
porque eu não quero sair da presença, porque tudo isso que eu estou vivendo hoje, foi Ele que me prometeu, e eu não quero deixar de levantar um altar para o meu Deus, eu quero cultuar ao meu Deus. E a mãe, conhecendo o filho, quer abençoá-lo, autorizou ele para o rio, está morando lá sozinho, irmãos, no sem treinamento do Vasco, e ela vai providenciar essa autorização para que ele possa ir para a igreja. Olha que coisa linda, irmão. Então é isso. Primeiro, Deus ele quer nos abençoar, mas nós precisamos honrar a Deus em primeiro lugar. Primeiro obedece, primeiro a gente adora, primeiro é adoração, depois a gente celebra. Ei, se a gente fizer de Deus, colocar Ele em tudo, em primeiro lugar, Ele quer abençoar, Ele quer nos abençoar, mas que possamos ter Deus em primeiro lugar. Que Deus abençoe. E eu fiquei encantado que a Natália aconselhando o Davi, né? Coisa boa, irmãos. Que Deus abençoe Davi, os irmãos. Deus abençoe Diaconisa Vera por essa boa palavra.